Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, você já se perguntou por que tanta gente odeia aí o Windows 11? Pois é pessoal, isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante aqui na minha cuca durante esses dias. Hoje eu ia trazer um review para vocês do Linux, é uma distribuição Linux aí inspirada no Windows 11, mas não consegui gravar a tempo, tá gente? Então estou preparando aí para trazer isso para vocês, beleza? Bom, mas antes da gente responder essa pergunta, né, ou da gente refletir sobre essa pergunta, até porque minha opinião é minha opinião, então pode ser que a resposta não esteja correta para todo mundo, ou pode ser que algumas pessoas não simplesmente não concordem com o que eu falo aqui. Fechou? Mas é isso. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes da gente se perguntar, ou melhor, antes da gente responder o porquê tanta gente odeia o Windows 11, a pergunta que a gente deveria se fazer é: por que sempre que a Microsoft lança uma versão nova do Windows, todo mundo odeia? Bom, vamos lá. Primeiro, tá, gente? Eu comecei a utilizar o computador na época ali do Windows XP, tá? Era na mesma época ali que o Ubuntu ali estava começando ali, entendeu? No mercado de sistemas operacionais para desktop e algumas outras distribuições aí que eu não conhecia na época, tá? Então, se você tiver alguns exemplos além do Ubuntu, deixa aí nos comentários, beleza? Mas basicamente nessa época, a que reinava ali em questão de Linux era de fato o Ubuntu ali. E era numa época ali que estava começando a surgir o Unity e tudo mais ali. Beleza? Que aí era, que acho que foi a primeira interface do Ubuntu ali para desktop e de fato ela foi uma das revoluções aí do Linux no desktop, fechou? Mas bora lá. Gente, eu conheci essa área de informática na época ali do Windows XP, saindo ali do Windows 95, né, que ele foi melhor que o 98 na minha opinião. 98 parece que foi ali tipo o Windows Vista, né? Então vamos lá, o Windows XP era basicamente o melhor sistema operacional que a gente conhecia, né? Então, se pesquisar na internet, ainda tem gente que tem vídeo dele ainda no YouTube por aí, tá? A gente testando, versões modificadas, enfim. Se você pesquisar aí, você encontra, tá? E depois do XP, pessoal, veio ali o nosso Windows Vista, né? O polêmico Windows Vista. Eu vi o Windows Vista pela primeira vez, pessoal, na minha sala, né, de aula na escola, lá onde eu morava, lá em Pirapora. Lá na sala mesmo, né? O professor levou uma máquina ali mais antiga, né? Na época levou só o PC, né? Só a CPU, não levou monitor, porque ele ligou diretamente no projetor da sala para reproduzir a imagem ali tipo naquele negócio que tem parecendo uma tela de cinema que você pendura, você esqueci o nome daquilo, numa tela, tá? Colocou uma tela lá pendurada e aí ele refletiu a imagem do PC lá e aí eu vi que era o Windows Vista, né? Eu fiquei encantado porque do XP pro Windows Vista, pessoal, o visual era simplesmente um absurdo de diferente, né? E ele na época era muito mais bonito. Só que acompanhado de toda essa beleza, pessoal, ele trouxe diversos problemas aí. E um dos problemas que a galera mais reclamou foi em questão do desempenho, ele era muito pesado. Pessoal, o Windows Vista ele não tinha bugs de performance porque ele era um sistema ruim, tá? Eu acho que a maior parte do bug que ele tinha era de fato porque ele era um sistema que foi produzido à frente do seu tempo e isso causava outros problemas porque as máquinas não davam conta de rodar, né? Então, por conta disso, o sistema também não tinha ali muita folga para conseguir gerenciar seus próprios recursos e isso causava uma série de tipo um efeito cascata ali de bugs no sistema, tá, gente? Mas vamos lá, eu tô aqui defendendo o Windows Vista? Não, eu basicamente estou falando aqui das coisas que eu percebi ali na época que comecei a interagir com essa área de tecnologia, com essa área de informática, tá? Depois do Windows Vista veio o Windows 7. E quando eu ouvi falar pela primeira vez do Windows 7, eu ainda estava também no ensino médio, eu ainda estava na escola. E foi a primeira vez que eu de fato mexi no Windows 7, né? Tinha um laboratório lá e todas as máquinas tinham nessa época o Windows 7 profissional, né? Era o Windows 7 Pro, que era o Windows 7 para empresas, né? Tinha o Enterprise também, mas nessa época a gente usava mais o Windows 7 Pro mesmo na época. E também algumas máquinas tinham o Ultimate. E eu comecei a entender um pouco mais dessa parte aí, porque eu comecei a pesquisar sobre sistemas, comecei a me envolver mais com essa parte de hardware, né? E aí eu fui, aos poucos, de acordo com as oportunidades que veio aparecendo, eu fui testando os sistemas operacionais ali da Microsoft. Claro, né? O meu primeiro foi o XP, né? Que eu não me recordo de ter jogado alguma coisa no XP, mas se eu joguei algum jogo nele, foi aquele jogo de carta e também aquele jogo de pimbolim, né? Pinball, não sei como é que chama aquele jogo lá. E tinha um outro game também de caminhões que eu gostava de jogar na época, né? Só que esse aí eu comecei a jogar já no Windows 7.
que foi quando eu tive a oportunidade de pegar uma máquina um pouquinho melhor, tá? A primeira placa que eu tive, eu queimei ela tentando ligar ela fora do gabinete, eu não tinha experiência nenhuma. E eu acabei ligando errado ali e fechei um curto na placa e acabei queimando a placa, tá? Deixei cair um parafuso ali na época e, meu, enfim, foi duas coisas que aconteceu. Foi o parafuso que caiu, eu tentei ligar, liguei errado, enfim, eu acabei queimando a placa, uma placa novinha. E ali eu meio que me decepcionei um pouquinho, fiquei um pouquinho afastado dessa parte de tecnologia e tal. E depois eu voltei a interagir com esse mercado de hardware de novo, né? E aí eu fui pegando um PC aqui, um PCzinho ali. E aí foi quando de fato, né, o Windows 7 já estava um pouquinho mais consolidado no mercado e eu comecei a estudar o sistema. Eu tive a oportunidade de fato instalá-lo em minha máquina. Naquela época a gente vivia usando ativador, né, o famoso Windows 7 Load, né? A gente usava para ativar várias versões ali. Ele ativava tanto o Windows 7 como o pacote Office da Microsoft. Que saudades daquela época, não porque da pirataria, tá, gente? Mas porque era uma época que a gente meio sabia, a gente era feliz com poucas coisas, tá? Era basicamente isso. Mas bora lá. E aí eu peguei uma máquina da HP. Nessa época ela tinha até um alto-falante embutido, eu achava aquilo o máximo, porque não precisava conectar nenhuma caixinha, né, para poder ouvir áudio nem nada. E ali eu consegui instalar o Windows 7 Ultimate. Na época a gente tinha que usar a versão de 32 bits, porque a versão de 64 era muito mais pesada. E o meu processador na época era um Athlon 64, tá? Não era nem o X2 nem o X4, era um Athlon 64 de 2 núcleos. Né? Na época eu acho que ele tinha um 2.2 GHz, alguma coisa assim. E ele tinha um vídeo integrado da ATI. Né? Na época não era nem o 3000, era um ainda mais fraco. Mas ele dava conta de rodar o 18 Walls Howling, que era um jogo de simulador de caminhão. Vou estar deixando para vocês aí algumas capturas de tela do jogo para vocês. Ou talvez até um vídeo de como era o jogo naquela época. Tá? E também tinha a versão do Euro Truck, o Euro Truck 1, né? O Euro Truck Simulator 1, que era bem mais leve. E naquela época já tinha um gráfico assim revolucionário para a época do DirectX, né, gente? Então foi uma experiência muito legal naquela época, tá? E aí vem aquela pergunta, né? Por que todo Windows que a Microsoft lança, todo Windows novo, por que as pessoas odeiam? Vamos lá, tá, gente? Isso vem desde o Windows XP. As pessoas eram acostumadas com o Windows 95, veio o 98, deu ruim, a galera não curtiu muito, e o 2000 também, o Millennium também, que é a mesma versão, né? Só que com o nome ali diferente. Cara, triste, né? As pessoas reclamaram bastante. Eu não cheguei a participar dessa época aí, mas a gente pesquisando a gente vê que os relatos são esses, tá, gente? Então, basicamente, estou me baseando em relatos, não foi uma coisa que eu vi de perto. Mas, assim, do Windows 95 para o XP, a gente teve uma transição saudável, né? O sistema, de fato, evoluiu. O XP trouxe uma série de novidades e era muito legal, só que ele tinha também um problema com segurança muito grande, né? Ele tinha um problema lá com segurança relacionado a um protocolo de rede lá que era uma treta do caramba quando dava problema naquela época. Mas as pessoas gostavam ainda assim do sistema. E beleza, depois do Windows Vista, que foi uma decepção porque era muito pesado e tudo mais, veio o 7. E aí o 7 ele começou com a versão Start, né, que era o mais básico de todos. Depois ele foi pro Home Basic, e aí depois ele começou na verdade a Microsoft lançou o Windows 7, só que ela começou por essas versões, tipo escalando, veio o Starter, Home Basic, né? Depois o Home Premium, que era uma versão mais para usuários domésticos, só que tipo como se fosse o Ultimate com algumas coisas a menos. Era basicamente isso. Ele tinha alguns recursos a menos do que o Ultimate. E tinha o Profissional, que era mais focado para usuários comerciantes, né, ou empresas, pequenos comércios e tal. Ali que tinha uma questão de uma abrangência mais na parte de segurança e tinha recursos, basicamente como se fosse o Windows 10 Pro e o 11 Pro de hoje. Tá? Ele tinha mais recursos liberados, inclusive na questão de virtualização, entre outras coisas aí relacionadas também, tá? Sem contar que ele também tinha o Windows Aero. O Windows Aero ele foi habilitado a partir do Windows Home Premium, tá? Mas a febre do momento na época era o Windows 7 Ultimate. Por quê? Porque ele era todas essas versões anteriores juntas. Ele era basicamente todas essas versões num sistema só. Então todos os recursos, desde o Start até o Enterprise, ele trazia para o usuário doméstico, inclusive. Tanto que ele veio instalado em várias versões aí que você comprava. Na verdade, o mais comum quando você comprava uma máquina era o Home Premium, né? Ou Home Basic. Mas assim, se você comprasse uma máquina parruda e tal, para trabalhar, geralmente vinha com o Ultimate já pré-instalado. Mas ele veio, na verdade, mais como uma atualização, né? Como um update mesmo, tá, gente? E ele foi uma febre, porque ele de fato ele melhorou tudo, a questão do desempenho, da segurança do sistema.
tudo ele melhorou, sem contar que o Windows Aero era muito mais refinado. Então, cara, ele foi tipo assim, de longe a melhor versão do Windows que eu utilizei antes do Windows 10, tá? Hoje, com certeza o Windows 10 é melhor que o Windows 7, até porque é mais atual e recebe mais suporte. Mas se ambos tivessem sido lançados na mesma data, provavelmente eu utilizaria o Windows 7, porque ele era um sistema muito objetivo naquilo que ele queria passar para o usuário, nas informações que ele queria te entregar. Comunicação visual, menu de contexto, as ferramentas do sistema. Por exemplo, o Windows Media Center, ele tocava música, tocava vídeo, ele servia como uma central multimídia, tinha controle de idiomas, né, para quem assistia DVD pelo leitor na época, ou se você baixasse um filme e rodasse ele com o Windows Media Center, você também tinha todo o suporte ali a idioma, legendas e tudo mais. Além de outras configurações de áudio que tinha também dentro do aplicativo, né? Então o Windows Media Center foi tipo uma revolução ali na época do Windows 7. E tinha o Windows Media Player também mais aprimorado, né? Então, cara, o Windows Media Player pra mim, ele sempre foi tipo assim, meu, é pau pra toda obra, entendeu? É tipo o VLC. Rodava música, filme, quase todo tipo de arquivo de áudio, música e vídeo, ele conseguia rodar perfeitamente e dificilmente dava problema. O Windows Media Player, cara, e aqueles efeitos que ele tinha, cara, era top. Tá, gente? Eu gostava de deixar aqueles efeitos ali nas músicas, dava uma vibe diferente ali quando você tava curtindo alguma música. Nessa época era a época que a gente ainda tinha muito arquivo MP3 no PC, né? E realmente tinha até tipo o Forshared, né? O Quashared, né? Eu falava de Forshared, né? Porque era 4 shared, né? Que é aquele site para você baixar MP3 e aí a gente ficava baixando álbum atrás de álbum lá direto e fazia aquelas pastas assim, um monte de playlist. Depois era só passar pro pendrive caso alguém pedisse, né? Nessa época eu ganhei muito trocado, tá, pessoal? Passando música para o pendrive pra galera que queria ouvir no carro, por exemplo, ou gravar no CD para ouvir no carro, cara. Foi uma época top assim. E o Ultimate, cara, ele foi a febre justamente porque ele pegou todos os recursos das versões do Starter até o Home Premium, até o Enterprise, né? E ele tinha tudo. O Enterprise, ele era especificamente uma versão corporativa do Windows, tá? Então, tinha alguns recursos nele que era exclusivo dele, tá? Dava para você usar no Windows 7 Ultimate também, mas não era algo padrão assim, né? As pessoas não tinham esse conhecimento nativamente por padrão. Você teria que dar uma pesquisada sobre esses recursos antes de ativar no Ultimate, porque isso não vinha tão explícito. E quando tu instalava a versão Enterprise, visualmente não mudava nada do Ultimate, era basicamente o mesmo sistema. Só que o Enterprise ele vinha com alguns recursos do Windows já pré-ativados. Sabe aquela aba de ativar e desativar recursos do sistema? Então, tinha alguns recursos daquela aba ali, na época que o Enterprise por padrão já vinha ativado. Então isso fazia com que ele fosse um pouco diferente da versão padrão do Windows Ultimate. E foi um sistema assim, que no início ele também apresentou problemas, ninguém conseguiu migrar de imediato, mas ele na época ele fez um hype muito positivo, né? E a galera aceitou ele de forma tipo, de braços abertos, né? Nossa, a revolução da Microsoft. Na época o Linux eu nem sabia que existia algo chamado Linux na época, né? Basicamente, não tinha nem sabe? Na época assim, foi falar do Ubuntu, mas para mim Linux era um sistema de fato. Para mim não era um kernel, uma tecnologia, uma plataforma de desenvolvimento. Para mim ele era um sistema como qualquer outro ali que não era conhecido, era fraco no mercado e tudo mais, né? Mas beleza, depois do Windows 7 que a Microsoft fez, cagou toda a roda do mercado. Ela não sei o que ela fez, ela caiu de bicicleta e a roda virou um 8 ali. Eu não sei que caramba que ela fez ali, que ela lançou o Windows 8 sem menu iniciar, com o Windows Aero mal acabado, uma interface mal otimizada, e ele era um híbrido, né? Ele era basicamente um Windows 7 com uma interface de smartphone e a gente não entendia nada. Então, na época, realmente, cara, o Windows 8 foi o mais rejeitado porque ele era muito confuso, tá, gente? As pessoas demoravam mais para se adaptar, e era uma época que, querendo ou não, convenhamos, né, gente? 90% não tinha metade do conhecimento que 90% tem hoje. Naquela época era uma geração, hoje é outra geração. Hoje você vê crianças de 4 ou 5 anos aí mexendo no YouTube, colocando desenho, tira desenho, assistir série sozinho no celular. Antigamente as criançadas não queriam saber disso não, cara, era só brincar de carrinho, correr na rua, comer terra, entendeu? Não tinha o saber naquela época, era diferente. A gente não era mais atrasado, eu acho que estava no tempo. Hoje a gente está muito à frente do tempo, então as crianças já nascem
sabendo ler a tela do celular, entendeu? É tipo isso, eu exagerando um pouquinho aqui do que eu tô falando, mas tá um negócio assim desequilibrado, entendeu? E beleza, depois que a Microsoft fez essa burrice aí com o Windows 8, ela lançou o 8.1 para corrigir. E ótimo, cara, ele foi assim, depois que o Windows 7 morreu, o Windows 8.1 foi o melhor sistema que eu utilizei. Ele era um híbrido, mas ele era um híbrido normal, entendeu? Ele tinha um menu iniciar, que não era a mesma coisa, mas tu conseguia clicar e acessar as coisas que tu precisava. Ele tinha uma velocidade muito grande, os efeitos de área de trabalho eram extremamente suaves e rápidos, entendeu? Então você não, quando você estava no 7 e no 8, você via que o Windows 8 ele era mais rápido. Ele respondia você mais rápido, ele ligava mais rápido, desligava mais rápido, reiniciava mais rápido. Ele era tudo mais rápido em relação ao Windows 7. Mas ainda assim ele tinha alguns problemas de compatibilidade no início que melhorou conforme a Microsoft foi lançando os serviços PAC, ou os packs de correção aí para o sistema, beleza? Que era quando começou a surgir também a loja do Windows, que nas primeiras versões do 8.1 tu não tinha lá a Windows Store. A Windows Store ela vinha para o sistema conforme tu atualizava os patches de recurso do sistema, que era basicamente as atualizações cumulativas de hoje, só que com outro nome, entendeu? Então o 7 ele recebeu o serviço PAC 1, se eu não me engano o 2 e o 3, o 8 também. O 8 recebeu o PAC 1, PAC 2, PAC 3 e o update cumulativo, que era um outro nome também, que era o que trazia a Windows Store, a famosa Windows Store. Foi por lá que eu joguei o GT Racing 2 na minha máquina, na época era o notebook, eu joguei o GT Racing no meu notebook, cara, e o gráfico era muito top. Cara, um negócio assim top. Aliás, eu acho que eu vou trazer ele para fazer um teste no Windows 11. Eu acredito que ele esteja ainda disponível na loja, tá, gente? Pra gente não esticar muito o vídeo, vamos lá. Então, o Windows 11 foi um sucesso também, apesar de ter perdido, assim, em termos de quantidade de usuário, eu acredito que ele ficou um pouquinho ali atrás do próprio Windows 7. Mas, mesmo assim, pessoal, ele foi um sucesso, tá? Ele fez o que tinha que fazer ali como sistema, na minha opinião. E aí a Microsoft lançou aí o famoso Windows 10, que também, pessoal, no início, a primeira release do Windows 10 era uma droga, tá, gente? Era uma decepção, porque tinha muito problema, faltava recurso, não respondia muito bem o hardware, entendeu? Então, ele também demorou um tempo para ser aceito, né? Que foi quando a Microsoft fez a famosa promessa de transformar o Windows numa espécie de serviço. E de fato, pessoal, ela está cumprindo essa promessa. Você vê o Office 365 agora, os aplicativos que têm integração com IA, todos os recursos vão estar disponíveis através de elementos de assinatura, através do pacote 365, como o bloco de notas. Agora tem recursos de IA que só está disponível por assinatura. O Paintbrush, inclusive vou fazer um review dele, sai uma atualização nova para ele, que tem recursos lá que só vai estar disponível por uma versão por assinatura, junto com o 365 também. Integração com o Microsoft Designer, que é uma ferramenta de criação de imagem online, que também, né, você precisa de créditos que você ganha mensalmente, ou também contratar uma assinatura do programa, ou até mesmo vincular a assinatura com o 365 também. Então a Microsoft, ela tá sim, pessoal, cumprindo a promessa dela. Ela vai transformar o Windows em uma espécie de serviço por assinatura. Eu tô dizendo para vocês, daqui para 2035 o Windows vai ser um serviço de assinatura completo. Você vai assinar o sistema e você vai ter todos os pacotes de assinatura disponíveis. Ali você vai poder escolher se você quer incluir ou não alguma assinatura, mas eu acredito que ela vai cumprir essa promessa. E eu quero que ela faça isso. Porque pensa bem, tu paga hoje, tu tem um plano do Office, o plano individual, se eu não me engano, que é o Basic. Ele tá 29 conto. Tem gente que paga 60, 59 reais aí na Netflix para ter 4 telas disponíveis. Que diferença faz tu pagar mais 50 para ter uma assinatura do Windows com um Office embutido? Porque, assim, tudo bem, provavelmente se o Windows virasse uma assinatura hoje, seria mais ou menos essa média aí, tá, gente? A Microsoft não vai cobrar 300 reais por mês pela assinatura do Windows, sendo que a pessoa pode usar o sistema por 10 anos consecutivo, então ela vai custear isso de uma forma que as pessoas queiram assinar o negócio, entendeu? Que vale a pena. E ela vai cumprir essa promessa, eu acredito. Agora eu não sei dizer quando, tá? Mas eu queria que fosse para esse ano. Eu queria que esse ano o Windows já se tornasse ali um sistema por assinatura. Na média, pessoal, assim, eu, como usuário, eu estaria disponível a pagar tranquilamente ali entre R$ 29,90, que é um valor de assinatura comum, popular aí na maioria dos serviços de nuvem,
E até no máximo ali uns R$ 59,90, por exemplo, eu pagaria tranquilamente a mensalidade para ter o sistema aí 100% original. Não que o meu não seja, o meu é. Mas tem aquele lance de você comprar licenças aí pro mercado cinza, né? Que aqui são aquelas lojas que vendem licenças que são compradas por lote, que teoricamente não eram para ser vendidas dessa forma, mas elas acabam ali comercializando essas licenças. Então eu tenho uma licença dessa, tá, gente? Eu comprei na Amazon, né, numa loja aí que tem uma avaliação muito boa. Eu recebi um envelope, um documento ali tudo certinho, mas a gente sabe que não é uma licença que era para ser vendida dessa forma, né? Apesar de ser uma licença genuína, a gente sabe que não é o melhor a se fazer, beleza? Então isso é uma situação temporária, eu não tenho receio nenhum em falar isso para vocês, porque eu postei, inclusive quando eu comprei ela na Amazon. E assim, o fato de eu não ter divulgado o vendedor para vocês é justamente porque não é porque eu comprei, né, e porque está funcionando para mim, eu sabendo que não é algo realmente genuíno ali da Microsoft, não tem por que eu ficar propagando isso aqui no canal, tá, gente? Ah, você comprou a licença pirata? Não, a licença ela não é pirata, ela é uma licença original, só que ela é uma licença que era para ser comercializada de uma forma específica e não da forma como ela estava sendo vendida na Amazon. Basicamente isso. Mas, enfim, esclarecendo esse ponto, voltando aqui ao Windows 10. No início ele foi essa promessa da Microsoft aí de se tornar um serviço que ela foi só, sabe, empurrando com a barriga. E quando ela viu que ela não ia conseguir fazer isso no Windows 10, aí ela lançou o Windows 11. Ah, Windows 11, tá, gente? Vamos lá. Surgiu a necessidade agora do TPM 2.0, o tão famoso e odiado TPM 2.0, que nada mais é do que um chip de segurança que começou a ser comercializado apenas nas novas placas-mães. Apenas em chipsets mais modernos é que tem esse tipo de tecnologia, ou máquinas mais focadas na parte de servidor. Então tu tem máquina da Dell aí, cara, bem antiga, que tem um TPM 2.0, mesmo não sendo uma máquina nova. Isso é uma tecnologia, pessoal, que já existia há muito tempo, só que ela começou a ser exigida publicamente para o usuário doméstico por causa do Windows 11, porque a Microsoft lançou o Windows 11 no intuito de melhorar os recursos de segurança do sistema, de transformar ele num sistema mais seguro que o Windows 10, porque querendo ou não, depois que o Windows 10 conquistou o mercado e ficou estável, mesmo assim as pessoas não pararam de baixar programas duvidosos, aplicativos com crack, entendeu? E tudo isso, pessoal, deixa o sistema vulnerável, e aí depois as pessoas pegam o vírus, culpa a Microsoft, sendo que na verdade a culpa é do próprio usuário. Quem entrou lá no Baixa Aqui fez o download, quem entrou lá no UpToDown fez o download, quem entrou lá no Softonic fez o download. Então, gente, não dá para reclamar também, né? Porque se o próprio usuário ele tá conseguindo danificar o sistema a ponto da Microsoft não ter o controle, a única forma dela conseguir deixar o seu sistema seguro, porque é assim, galera, a falha de segurança, quando ela é descoberta, ela não é uma falha somente daquela máquina ali, ela é uma falha geral, entendeu? E aí os hackers eles fazem isso, ele pega o usuário mais leigo possível, o mais vulnerável possível, estuda a falha para aplicar em massa, entendeu? Para causar, daquela única pessoa que ele conseguiu descobrir a falha, ele vai pegar aquela falha ali, vai estudar ela, uma forma de aplicar ela em massa, em um grande número de usuários. Então, galera, os próprios usuários é quem abre brecha de segurança para o sistema, porque fica baixando arquivos de sites que não são confiáveis, entendeu? Usando aplicativos que não são confiáveis. Então, por isso que hoje em dia, pessoal, o melhor antivírus para sua máquina é você. Você tem que saber aonde você está acessando seus arquivos, onde você armazena suas fotos, onde você baixa seus programas, onde você salva seus backups. Tudo isso, pessoal, garante uma segurança muito maior para o sistema. Não basta você ter o melhor antivírus, você também tem que ter um preparo ali, né? Também tem um estilo de uso saudável para o teu PC também, porque o antivírus ele não vai fazer milagre. Se o antivírus está ali, mas você mesmo autorizou o PC fazer o download de um ransomware, acabou. Esquece, mano. Não tem sistema que faz milagre, até no Linux. Se você der um sudo lá, remove, para ele remover o kernel lá, o que você acha que vai acontecer? Ele vai dizer para você, o sistema depende disso aqui para funcionar, o Linux não te dá esse aviso não. Ele te dá todo o controle, só que se você não sabe o que está fazendo, você vai arrebentar com o sistema. E aí depois você vai sair nos fóruns da distribuição reclamando que o Linux não presta, que qualquer coisinha está quebrando, que o aplicativo não funciona, que você foi remover um pacote e desinstalou a interface da área de trabalho.
Claro, pô, você tá mexendo onde não deve. Só que a diferença é que muita coisa no Windows ele te alerta. Ele te dá uma notificação de que aquilo ali não é confiável, de que aquilo ali pode de alguma forma prejudicar o sistema. Você já tentou parar um processo do Windows? Quando você tenta parar um processo do Windows, que o Windows dependa dele para ficar ligado, ele já te avisa. Ele fala: se você encerrar esse processo, o sistema irá desligar. Ele te faz isso. Eu posso até mostrar isso para vocês em live depois. Ele não deixa você fazer as coisas sem, no mínimo, ele tentar te avisar de alguma forma. A menos que seja um arquivo muito bem camuflado ali para acontecer. Agora, se você deu permissão, porque assim, eu uso meu sistema como administrador. Então eu não gosto que ele me notifique nada na minha tela. Eu analiso o que eu estou fazendo, eu gosto de fazer isso. Mas eu sei dos riscos. Mas um usuário padrão no Windows, toda vez que tu vai executar um programa que ele não reconheça, ele simplesmente vai te dar uma mensagem de que aquele programa não tem que ser executado como administrador, que aquele programa não é confiável, que aquele programa não tem todas as permissões necessárias. Então já é um alerta, pô. Já é um alerta para você ficar de olho. Entendeu? Ainda que você confie na fonte onde você baixou. E aí, pessoal, no Windows 10 a galera não parou de fazer isso. A galera continuou fazendo isso ali, ó. E aí é isso. E aí agora veio aquele negócio, né? Obsolescência programada. De fato, o Windows 11 surgiu por causa da obsolescência programada ou porque a Microsoft realmente ficou sem saída. Olha, eu acho que foi as duas coisas. Eu acho que ela poderia ter mantido o Windows 10 no mercado e ter continuado ele de fato como um serviço, mas como ela precisava de novas tecnologias para poder tornar o Windows um sistema mais seguro, então ela teve que ter essas outras exigências a mais aí para a questão das fabricantes, né, de lançar placas mães e notebooks, enfim, hardware com esse dispositivo de segurança mais moderno. Tem algumas placas que é possível você comprar o chip separado e conectar na placa-mãe. Você pode soldar, ou algumas até já tem um encaixe lá que você conecta o chip de segurança e passa a ter compatibilidade aí com o Windows 11. Inclusive máquinas Xeon, tá, tem suporte a isso. Algumas máquinas com chip com processador Xeon que dão suporte para processadores Xeon da Intel. Algumas delas já tem essa porta, né, de conexão do TPM 2.0 para você comprar e conectar. Então, galera, não é assim uma coisa que é só obsolescência programada. Tudo no hardware, tudo na tecnologia, ele segue para frente. E tudo que vai para frente, ele tem um prazo de vida útil. Esse prazo de vida útil é o que a gente chama de obsolescência programada. Esse prazo de vida útil nada mais é do que isso. Entendeu? Porque todo hardware, todo dispositivo, ele tem um tempo de vida útil. Isso é a obsolescência programada daquele hardware. Então, quando ele atingir aquele tempo de vida útil, se você usa ele constantemente para trabalhar, você vai ter que, no mínimo, comprar uma versão nova. Uma versão mais atual, uma versão mais potente, por aí vai. Isso não é de hoje, gente. Isso não é de hoje. Se não fosse assim, hoje você não estava usando seu monitor LCD aí de 24 polegadas com 144 Hz. Hoje você não estaria aí comprando notebooks ultra fino com processador de 12 núcleos, 15 núcleos, 20 núcleos aí. Se não fosse assim, você não tinha hoje o seu Ryzen aí, o seu Ryzen 9 lá, o 99, não sei o que lá, 3D lá, o 9700, enfim, sei lá que caramba que tem os processadores da AMD. Então não tinha até o Ryzen 5600G, o 8400G agora que tem aquela placa integrada que bate de frente com a 1050 Ti. Se não fosse a obsolescência programada de hardware, tu não tinha a tecnologia que tu tem hoje. Tu tava usando o Atom de um núcleo só até hoje lá, com Windows XP. Então, cara, vamos colocar uma coisa esclarecida aqui pra gente já encerrar esse vídeo. A Microsoft é uma empresa que visa futuro. Ela é visionária. Ela, a Google, a Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Sony, dá pra gente citar outra, Realme, Oppo, a Redmi, que é a subsidiária da Xiaomi. Todas essas empresas elas visam o futuro. Então a obsolescência programada faz parte do mercado de tecnologia desde quando surgiu a tecnologia. Essa é a única forma de avançar, é você parar aqui. Hoje é 2025, eu tenho
o Edge 40. Pensou se a gente parasse no Edge 40? Então, eu acho que não faz muito sentido, entendeu? Teu teclado semi-mecânico aí, teu teclado mecânico, que tu pode trocar o switch da tecla, personalizar ele, teclado com prova d'água. O meu, por exemplo, já é prova d'água. Galera, a obsolescência programada está presente desde o início da humanidade na tecnologia, desde quando a humanidade, né, descobriu a tecnologia, filho, que isso existe, não tem o que fazer. Ferramentas hoje, entendeu? Tem obsolescência programada, cara. Carro tem, tudo tem. Então, não é o Windows 11, ele é o divo, como é que é? Ele foi ele foi o marco da obsolescência programada no desktop. Cara, não foi. Isso já ia acontecer, independente dela lançar o Windows 11 ou não, o chip do TPM ia aparecer, uma hora ou outra ele ia ser exigido. E acabou, cara. Já foi mostrado que tem recurso de segurança que só é possível utilizar por causa desse chip. O isolamento de núcleo só é completo para quem tem o TPM 2.0. O próprio Windows 10 usa esse recurso quando você está numa máquina compatível. São recursos de segurança que são primordiais para a segurança do sistema. O BitLock, cara, que é o sistema de criptografia da Microsoft, ele funciona melhor quando se tem um TPM 2.0. Direct Storage, que só está disponível para o Windows 11, que é você iniciar um jogo que iniciava 15 segundos, tu vai iniciar ele em 7, metade do tempo. Por quê? Porque o Windows 11 consegue utilizar a GPU para melhorar o carregamento dos games. E cara, quando se trata de cálculo pesado, a GPU, mesmo sendo mais barata que o CPU, ela é mais rápida para fazer determinado tipo de cálculo. Principalmente cálculos que usa multiprocessamento de dados, cara. Por que mineração é usado GPU, cara? Porque o CPU, por mais que tu tenha um CPU potente, a GPU, o cu da corda da GPU, ele é infinitamente mais rápido que qualquer núcleo de CPU, cara. Entendeu? Então, galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês, pô, relaxa, calma. Outubro tá longe, falta o quê? 7 meses, eu acho. 7? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses, cara. Menos, tá? Vamos colocar 6 meses. Pô, 6 meses dá pra acontecer muita coisa. 6 meses não dá pra você juntar um. Mano, hoje você compra um kit de 8ª geração. Hoje, usado, você compra o kit de 8ª geração. Olha só como é que a Microsoft contribui pro mercado. Você entrar no Marketplace, o que mais você acha na Marketplace do Mercado Livre, do Facebook, do AliExpress, são kits de 9ª, 8ª e 7ª geração barato. E 6ª. É o que mais você encontra. Da 6ª geração pra frente, todas as placas, não todas, tá? Para não exagerar, mas 90% das placas é compatível com o TPM 2.0. Então o cara que está fazendo um upgrade hoje, comprando um 15ª, 14ª geração, ele tava com o de 8ª. O que ele vai fazer? Ele vai jogar fora? Não, pô, ele vai vender para outra pessoa que está saindo de um kit muito mais antigo. Então a forma de analisar o lixo eletrônico tá errada, a galera tá divulgando isso de forma errada. Pelo contrário, o TPM vai fazer com que muita gente compre PC novo e aquelas máquinas mais antigas vão para quem tá com a máquina muito mais antiga ainda. Tem gente que hoje tá usando o Core 2 Quad. E aí, hoje mesmo, eu já tava olhando o kit, essa semana toda tava olhando o kit na internet, eu achei um kit 1155 por R$150 com 8 GB de memória com o i3 2100. Qual que é melhor? Um kit com um Core 2 Quad DDR2 ou um kit 1155 com 8 GB DDR3? Pô, a obsolescência programada, pessoal, ela é algo ruim para o consumidor, mas que para a humanidade como um todo, ela é essencial para o avanço da tecnologia. Entendeu? A gente até entende quando é lançado um produto hoje e o mês que vem tem um mesmo produto com outro nome. Aí tudo bem, aí a gente fica meio pé da vida mesmo, faz parte. Agora, se tratando do mercado de software, cara, do mercado de hardware, todas as placas-mães, a maioria, tá? Não vou falar todas, mas tem fabricante que dá 5 anos de garantia.
A garantia é baseada no tempo de vida útil. Então, se ela te deu 2 anos de garantia, esse produto vai durar ali pelo menos uns 5 anos sem dar problema. O tempo estimado para um HD é o quê? 10 anos, certo? Assim, é o senso popular. Não estou dizendo que isso é algo que está em nota fiscal, não, tá, gente? Eu não estou falando que isso é garantia que o fabricante dá, não. O fabricante vai dar normalmente garantia de 1, 2 anos. Mas o hardware em si, todo mundo que tem HD, geralmente ele começa a apresentar problemas depois de o quê? Uns 10 anos de gravação, né? E o SSD menos ainda. Então, pô, é isso, cara. Obsolescência programada existe para fazer as pessoas comprarem máquinas mais novas, hardware mais novo. A questão do tempo de vida útil, ela existe para fabricante ter um tempo de estudo para que durante a venda daquele produto ela tenha tempo de estudar um produto mais novo. Então o tempo de vida útil é para isso, não é só para você ter ali, beleza, eu comprei aqui, então 10 anos aqui eu posso ficar tranquilo. Não, cara, ele pode dar problema no dia seguinte. A tecnologia pode parar a qualquer momento, pode dar um raio, cair um raio e queimar seu hardware, entendeu? Agora, o que a galera tá causando pânico geral na internet aí, principalmente esses youtubers aí, que fica, eu não vou generalizar, tá? Não vou generalizar, mas tem uns canais aí, né, que quer pagar de bonzão do Windows e tal, mas o cara fica lá induzindo os inscritos a comprar a chave da GVG Mall, entendeu? Comprar chave de empresas fora do Brasil, que não entrega nota fiscal, a chave é enviada por e-mail, que é totalmente inseguro. A minha chave, pelo menos a minha, eu recebi um envelope, uma embalagem bonitinho, com as instruções, com o WhatsApp de suporte, com informações da empresa, com tudo. Então assim, se não é uma empresa organizada, eu não sei o que é. Entendeu? Agora você compra uma chave, você paga lá R$80, uma chave barata aí, tu recebe ela por e-mail. Um hacker tem acesso a teu e-mail. Ou eles erram o teu e-mail lá na hora de enviar a chave. E aí, como é que faz? Explica aí como é que faz. Caramba, velho. É questão de bom senso, gente. É questão de bom senso, galera. E aí tu vê esses canais aí, cara, canais grandes, velho, divulgando um monte de métodos oficiais aí de atualização pro Windows 11, como se a Microsoft tivesse feito um evento anunciando isso. Agora, cara, oficial para mim é isso, é quando a Microsoft faz um evento ou quando ela posta, quando ela faz uma publicação, quando sai uma notícia oficial dela falando, olha, agora você pode atualizar para o Windows 11 gratuitamente fazendo isso, isso e isso. Agora, só porque tá lá no blog, né? Não sabe nem quem foi que escreveu lá no blog da Microsoft, só porque tá lá é oficial. Caramba, velho. Tem muita coisa que tá ali que não é para o usuário doméstico, tem coisa que tá ali que são para usuários entusiastas, que tá ali como um suporte mais avançado, entendeu? Para corrigir os problemas de atualização, de ativação e de instalação. Não é para o usuário que comprou uma máquina hoje que é ir para o Windows 10 utilizar aqueles métodos, não. Aquilo ali é para quem já tem um PC compatível, mas está com problemas para atualizar. Aquelas soluções que estão ali é para isso. Não é para usuário doméstico. O cara comprou um notebook hoje, e aí o notebook provavelmente se ele comprar hoje já vem com 11, não vem nem com Windows 10 mais. Então não é desculpa, né? Então galera, é isso. Bom, o papo ficou meio longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou falar muito do Windows 11 porque o intuito foi por que as pessoas odeiam tanto o Windows 11. Então bora lá. Simplesmente porque ele é uma coisa nova. Ele tem, em média, aí, mais ou menos uns 4 anos de mercado. O Windows 11 ele tem sofrido drásticas mudanças na interface. Isso tem causado, a gente sabe que tem causado diversos bugs e problemas com hardware, entendeu? E isso é uma coisa comum nos sistemas operacionais da Microsoft, porque o Windows 10 também sofreu com esses problemas. E demorou o quê? 10 anos para ele se consolidar no mercado. E eu acredito que o Windows 11 vai conseguir esse feito em menos. Né? Por quê? Porque está tendo uma concorrência muito grande agora por parte da AMD e da Intel em venda de hardware. Então isso pode facilitar que pelo menos metade das pessoas que usam Windows 10 hoje, lá daqui a uns 2, 3, 4 anos, elas vão migrar para o Windows 11 de fato. Até porque o mercado de jogos a gente sabe que por mais que tenha o Steam Deck, por mais que tenha consoles aí
baseados em sistemas operacionais Linux, tu sabe que eles não vão conseguir atender todo mundo. E aqui eu vou dar um spoiler para vocês. A Microsoft vai lançar um console com uma versão modificada do Windows para portátil. E aí eu quero ver o que o Steam Deck vai fazer. Beleza? Esse é um spoiler. Eu não vou colocar a matéria aqui para vocês. Eu vou esperar sair mais informações sobre isso. Mas isso é algo que eu já vi algumas pessoas comentar. E aí eu quero ver o que o Steam Deck vai fazer. Porque eu tô vendo a galera defender que o Steam Deck vai revolucionar o mercado. Quem tiver, aí como diz o ditado da roça, né? Quem tiver mais cunhão é que vai, né? Gritar mais alto, entendeu? Mas galera, é isso. O Windows 11 tá aí. Eu acho que ele veio para mudar, sim, a utilização do desktop. De forma positiva, apesar de eu ter tido diversas experiências negativas com ele, eu acho que ele veio para melhorar as coisas de forma positiva. E eu não falo isso somente porque eu tenho um hardware compatível. Por quê? Porque quando eu tinha o meu i5, eu ficava no Linux e geralmente quando eu ia para o Windows era o Windows 10. Eu não forçava o Windows 11. Por quê? Porque eu sei que meu PC não era recomendado para aquilo. Então não tinha por que eu forçar algo sabendo que eu poderia ter problemas maiores. Então eu acho que assim, galera, você tem até outubro, gente. Então se o seu kit, eu não tô falando do PC todo, porque tem gente que fala que lançou um Windows novo tem que trocar o PC todo. Não. O Windows 11 veio para fazer as pessoas atualizarem hardware. Então você não precisa comprar um PC novo, você só precisa comprar um kit novo. Vende o seu kit pela metade do preço, coloca uma grana em cima e aí você compra placa-mãe, processador e memórias novas. Acabou. Acabou. E tem casos aí que é só trocar a placa-mãe. Né? Tem casos aí que é só trocar a placa-mãe. Nem o processador precisa. Pessoal, é isso aí. Tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações e também fica de olho nos cards aqui na parte de cima que vai estar passando para vocês algumas sugestões aí durante esse vídeo, beleza? Vamos lá, é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.